Ok. Então, hoje a gente inicia o saber sobre Excel, tá? Planilha eletrônica. Então, vocês terão aqui os slides à disposição de vocês, tá? Eu aconselho que vocês vejam todos para saber o que vai ser trabalhado. E aí eu vou fazer uso desses conceitos, tá? Dessa teoria aqui. Então, Excel. Para quem tem o Excel mais atualizado, né? Quando eu abro o Excel, abre essa tela, onde eu posso escolher algum modelo, né? Ou arquivo recente, ou começar um novo, uma pasta em branca, ou começar baseado em um modelo, tá? Dentre os vários que tem. Essa tela aqui ela vai mudar de acordo com a versão de vocês, se vocês estão conectados na internet ou não, se vocês têm uma conta, se não tem, tá? Então vai depender muito, mas a gente vai começar então uma pasta de trabalho em branco, tá? E essa é a tela que aparece para nós. Eu já vou iniciar dando um zoom aqui na tela, para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, vocês têm lá os slides que identificam a área de trabalho, tá? Então, ela não muda muito, né, dos outros aplicativos do Word, do PowerPoint. Então, e até mesmo do próprios outros programas, né, que rodam sobre a plataforma do Windows, sistema operacional. Todos eles têm a barra de menu em cima, depois uma barra de ferramenta, de opções rápidas, depois então a área de trabalho, onde a gente vai desenvolver o projeto, o arquivo, o texto, a planilha, o desenho, seja o que for, tá? Então, eles todos têm a mesma filosofia de uso, né, de localização dos elementos dos programas, tá? E aqui o que muda do Excel é esta área de trabalho aqui, que é uma planilha eletrônica e não uma área de texto ou de apresentação, tá? Mas em cima aqui ela praticamente é a mesma, tá? Ela é a mesma. Bem, o que tem o Excel, então? O que o Excel faz? O Excel é uma planilha eletrônica que gerencia dados, tá? Então, quando a gente quer gerenciar os nossos dados, administrar nossos dados ou informações, a gente pode fazer uso do Excel. O Excel tem muito a ver com banco de dados, tá? Então, muitas coisas que eu uso no Excel, eu uso também em um gerenciador de banco de dados, tá? A gente não vai ver gerenciador de banco de dados, não faz parte do currículo da Química, nem da Informática 1, nem da Informática 2, nem da Informática, que é o de vocês, que é do subsequente, tá? Mas ela faz parte, o banco de dados, de um curso de informática, de nível técnico, como tem, ou o nível superior de tecnologia, como a licenciatura e os sistemas para a internet, que trabalham em banco de dados, tá? Mas o Excel trabalha muito com isso, a gente não vai ver. Mas a essência dele, as colunas e as linhas, na forma de uma tabela, tem tudo a ver lá com gerenciador de banco de dados, tá? De base de dados. Então, o que é importante eu saber aqui no Excel? Como colocar as coisas. Então, eu não posso jogar as coisas de qualquer jeito dentro do Excel. Eu preciso ter em mente que ele faz muitas coisas, mas faz muitas coisas se elas estiverem inseridas de forma correta, tá? Então, o Excel, como trabalha com colunas e linhas, a intersecção desses dois me dá uma célula. Então, eu posso interpretar isso como uma grande tabela ou como uma grande matriz, tá? Vocês já viram matrizes em matemática, colunas e linhas, tá? Então, aqui agora a gente vai começar a falar então em matriz, mas dentro do Excel. Porque se vocês tivessem Informática 2, como tem integrado, aí já a gente passaria de falar de matriz
a gente passaria a falar de tabelas e não mais de matriz, tá? Então, o que que acontece? O Excel possui colunas e linhas, e cada uma dessas colunas tem um nome, cada uma dessas linhas também tem um nome. As colunas são identificadas por letras e as linhas identificadas por números. E a junção da coluna com a linha, eu tenho a célula. E o nome desta célula, e aí já estou falando em nome, por que eu estou falando em nome? Porque cada célula no Excel é identificada. Cada informação na computação, e aí já não estou mais falando em Excel, na computação, precisa ter um nome, uma identificação, senão eu não consigo me referir a esta informação. Ela precisa ter um nome, uma localização, uma identificação. A gente chama de ID, tá? Então, o que que acontece? Como é que eu identifico as minhas células? Através da junção do nome da coluna com o nome da linha. Então, se eu estou aqui nesta célula, ela está na coluna D, na linha 4. Então, o que que significa isso? Que esta célula tem o nome de D4. E onde eu localizo esse nome? Aqui na caixa de nome. Ó. Esta caixa aqui, ó, nós chamamos de caixa de nome. Reparem que ela está vazia. Não tem nada aqui. Mas, se eu começar a dar nomes, além do padrão, às minhas células, esses nomes vão começar a aparecer aqui. Esta célula, o nome dela é D4, mas o Excel me permite eu mudar o nome dessa célula. Eu posso dar um outro nome para essa célula, tá? E se eu der um outro nome, esse nome, então, vai aparecer aqui. Ao dar um outro nome, ela passa a ter dois nomes. O original dela, D4, mais o nome que eu apliquei a esta célula, tá? E como é que eu faço isso? Bom, é só vir aqui, digitar um novo nome e dar um Enter, tá? Como isso não faz parte do currículo de vocês, eu não vou me ater a isso, tá? Isso faz parte do currículo de Informática 2. Então, nós vamos ver aqui matrizes e não tabelas, e a gente vai ver o Excel na forma mais simples, tá? Bem, vocês precisam saber que cada vez que vocês se deslocam em uma célula, ou se deslocam na matriz, o nome lá em cima vai mudando, tá? Então, sempre em versões mais anteriores não está tão evidente assim, ó, porque eu coloco lá e ela marca com uma cor diferente. Então, sempre vai estar marcado, assinalado, a coluna onde o cursor está, tá? Quando eu der um clique, ele posiciona o meu cursor nesta célula. É importante eu estar na célula quando eu quiser formatar alguma coisa no Excel, tá? E eu, antes de fazer qualquer formatação, eu preciso indicar por Excel onde eu vou aplicar a mudança que eu vou fazer. Onde que eu vou inserir o dado, onde que eu vou inserir uma forma e onde que eu vou inserir uma função. Então, eu preciso estar na posição onde eu quero começar a inserir. Então, por padrão, a célula A1 é a primeira célula. Mas não quer dizer que eu sou obrigado a começar a inserir as minhas informações nesta célula. Eu posso começar em qualquer lugar. Tá? Ele me permite fazer isso. Então, dependendo do que eu vou fazer, é importante eu ter um espaço livre em cima para identificação, colocar um cabeçalho, o nome da empresa, o nome do projeto, o nome da planilha que eu estou fazendo, seja o que for. E aí, então, nas linhas seguintes, é que eu efetivamente vou começar a construir a minha planilha, tá? Fazer os meus cálculos. Então, eu não sou obrigado a começar na primeira linha, na primeira coluna. Eu posso começar em qualquer parte da minha planilha, tá? Mas, geralmente, a gente começa por aqui. Geralmente, não quer dizer que é obrigado. Se vocês começarem por aqui e quiserem acrescentar dados antes da primeira linha, porque não tem a linha 0, a linha 1 é a primeira. Então, eu insiro alguma coisa, uma informação, e aí o que que acontece? Eu tenho aqui a informação, mas agora eu quero acrescentar outra em cima. Bom, eu tenho várias maneiras de fazer isso, tá? Eu posso deslocar a minha célula, clicando e arrastando.
E aí, então, eu estou abrindo um espaço lá na frente e vejam que, quando o cursor está sobre a célula, ó, ela é um quadrado, uma cruz cheia, digamos assim. Quando eu encosto na borda, o cursor já muda, olha lá. Ele já passou de uma seta com uma cruz com pontas com setas. Significa que, ao clicar ali, eu posso arrastar, deslocar essa célula para outro lugar. Então, eu clico no botão da esquerda, mantenho ele clicado, ó, e arrasto, tá? Quando eu soltar, essa informação é transferida para esta nova posição, tá? Então, esse é o processo de deslocar, arrastar, mover uma informação. Se eu, ao fazer este movimento, eu pressionar também, junto a esse movimento, a tecla Ctrl, olha que aparece do lado da seta do mouse. O mouse está bem na borda direita da minha célula, que eu estou arrastando, tá? Qual é a posição que eu estou arrastando? Para C5. Observe ali agora a seta do cursor. Está só uma seta. Quando eu apertar o Ctrl, vai aparecer o maisinho ali. O que significa isso? Que eu vou fazer uma cópia da minha célula original para uma nova posição, a posição onde está o meu cursor. Agora que eu soltei, o que ele fez? Ele fez a cópia, tá? E eu posso, então, fazer o movimento. Eu posso fazer isso assim também, ó, mover para baixo. Mas eu quero fazer várias vezes a cópia dessa informação. Neste caso, não é adequado eu fazer como eu estou fazendo. Neste caso, é adequado eu copiar a célula. Como eu quero copiar para baixo, então eu tenho que vir no cursor de controle que fica no canto inferior direito da minha célula. Se vocês observarem aqui, tem um quadradinho pequeno, mas tem um quadradinho ali. É o ícone de controle da célula, tá? Então, ó, quando eu posicionar sobre o quadradinho, olha como o meu cursor já mudou. Fora dele, ó, ele é uma cruz cheia. Sobre ele já é uma cruz com linha só, sem ser cheio. Então, ao pressionar o botão esquerdo do mouse e manter pressionado, eu posso arrastar para baixo, eu posso arrastar para o lado, e eu posso arrastar tanto para o lado, ó, ele era para vir para cá, ó, não está vindo. E ele faz o quê? Ele faz a cópia na vertical ou ele faz a cópia na horizontal, tá? Então, vem para cá, quando eu soltar, ele fez a cópia. Ele fez a cópia nessa situação aqui, tá? Por quê? Porque eu posso fazer cópias sequenciais. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, janeiro. Tá bem? E eu quero colocar agora para a direita, eu vou fazer um exemplo para a direita agora, tá? E não mais vertical, eu vou fazer um exemplo horizontal. Então, eu quero colocar aqui, ó, fevereiro, março, abril. Então, o Excel tem algumas facilidades, que ele faz a cópia e já interpreta a minha informação. E aí ele analisa se essa informação é possível de fazer uma cópia sequencial. O caso dos meses, ele interpreta que sim. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou lá no controle e vou arrastar para o lado. Olha como ele já botou ali embaixo, ó, fevereiro, na outra célula. Março, na outra. Abril, na outra. Maio. Quando eu soltar, olha o que ele já fez. Então, ele já fez para mim o quê? Ele não só copiou a célula, mas como colocou uma sequência da célula. Tá? Então, para alguns valores, ele faz isso. Então, se eu botar só janeiro, tá? Só o Jan, olha o que ele vai fazer. Feve, mar, abre e maio, tá? Então, ele interpretou que, baseado na minha primeira célula, a origem da minha cópia, eu quero colocar o nome dos meses na forma abreviada, tá? Então, ele faz isso. Agora, eu quero fazer, por exemplo, aqui, ó, 1 e 2, tá? 3, 4 e 5. Muito bem. Então, se eu pegar o 1, ó, e arrastar para baixo, ele fez uma cópia. Se eu apertar aqui, ó, nessa caixa de outras funções, se eu clicar na setinha, ó, qual é que está marcado?
copiar células. E ele copiou, para todas as células. Mas, ó, eu não quero eu quero 1, 2, 3. Então, ó, preencher série. Quando eu escolher preencher série, então ele já faz automaticamente para mim os números na sequência. Agora, digamos que eu tenha 1 aqui e 2 aqui. Se eu selecionar esses dois e arrastar para baixo, olha o que vai acontecer. Então, quando eu pegar uma sequência, automaticamente o Excel vai interpretar assim, bom, eu vou seguir a sequência que ele pegou. Aqui eu peguei uma única célula e fiz a cópia. Ele interpretou que eu quero copiar. Mas me deu a possibilidade de eu colocar na sequência. Aqui, ó, ele já nem me perguntou, ele já fez na sequência. Ah, mas digamos que eu não quero fazer na sequência, eu quero copiar efetivamente essas células. Então, copiar células. E o que ele fez? Ele copiou 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tá? Então, essas são possibilidades que nós temos quando estamos editando informações. Por que eu estou vendo isso com vocês? Porque toda Professor, vez... Oi. o Miguel está tentando entrar e ele falou que ele está tentando com um e-mail constitucional e não está dando. Constitucional não, institucional. Diz para ele entrar que eu permito aqui, então. Tá bem. Vou dar uma interrompida aqui na aula, tá? Porque senão não vou ver a chamada dele aqui. É que quando vocês entram na tela inicial do Meet, vocês têm bem lá no canto superior direito, vocês têm a conta. E vocês têm que terem a certeza que está o @academico.edu.br. Se não está, vocês têm a opção lá de alterar conta. Porque geralmente vocês estão logados com a conta pessoal de vocês. E não está errado, é isso mesmo, tá? A preferência não é o instituto no computador de vocês, é a conta pessoal de vocês. Então, vocês estão logados, vocês estão trabalhando com a conta de vocês. Mas quando entrarem aqui no Meet, para eu não ter que estar justamente dando a permissão, tá? E daí interrompe. Porque eu não enxergo aqui. Quando eu estou com a tela lá, eu não enxergo o que vocês estão fazendo aqui. De Miguel, cadê? Pois é, ele falou que ele não consegue entrar com constitucional, com institucional, mesmo assim, sendo do IFE, ele não estava conseguindo, não sei por quê. Diz para ele entrar com o pessoal dele, então. Que aqui está de acesso rápido. Ó. Então, quando eu marco essa opção aqui, ó, vocês não precisam ter a permissão para entrar. Se eu desmarcar essa opção aqui, todo mundo tem que ter permissão para entrar. Então, se está marcado aqui, quem tem o e-mail institucional, entra direto. Quem não tem, aí tem que ter a permissão. Se eu tirar, todos têm que pedirem permissão. Se eu marcar, se eu liberar o acesso rápido, aí todos que têm conseguem entrar na boa. Quem não tem, aí sim tem que ter autorização. Bom, me dê um toque então aí quando ele entrar, por favor. Tá bem. Ok. Então, por que eu estou vendo essa parte de edição com vocês? Porque ela é importante na hora da gente ficar montando a planilha, tá? Então, essa é uma das maneiras que a gente tem de editar. A outra, a gente
tendo o trabalho de digitar, né? Nada me impede de vir aqui digitar janeiro, fevereiro, março, abril, mas saibam que ele tem essa possibilidade de fazer cópia, tá? A numeração é a mesma coisa, tá bem? E fazer cópia da célula é só clicar, arrastar, e aí ele vê que não tem nenhuma possibilidade de construir uma série, então ele simplesmente vai copiar, tá? Para apagar tudo isso aqui, seleciona, né? E dá um delete. E se eu quero inserir linhas acima, ó, eu não vou selecionar isso tudo aqui e arrastar, né? Então, o que que eu faço? Eu vou na linha posterior, aonde eu quero inserir uma nova linha, botão da direita lá no cabeçalho da linha, e dar um inserir, tá? E ele, então, vai inserir uma linha em branco. Se eu apertar o Ctrl Y, olha o que ele faz. Ele repete a minha última ação. Como a minha última ação foi inserir uma linha, se eu pressionar de novo o Ctrl Y, ele repete o inserir nova linha, tá? E da mesma forma que eu inserir, eu posso simplesmente selecionar, botão da direita e excluir, tá? Não funciona o delete aqui, tá bem? O delete só, apaga somente a informação. Dei o delete agora. Aqui não funciona o delete, tá? Ó, ele apagaria se tivesse informação aqui, mas ele não excluiu as minhas linhas, tá bem? Para excluir a linha, tem que ter a opção excluir, tá? Bem, mas como é que eu jogo as informações aqui dentro? Como é que eu organizo a minha planilha? Aí vai depender do que eu quero gerenciar. E essa é a parte mais importante do Excel, tá? Então, vocês precisam trabalhar bastante a forma como vocês vão colocar as informações aqui no Excel. Porque se vocês colocarem de forma errada, o Excel vai permitir. O Excel não vai dizer para vocês, isso que tu está fazendo está errado. Ele vai permitir que tu faça de forma errada. Mas aí o que acontece? Ele não vai conseguir executar as coisas de forma correta. E aí a planilha dá outros resultados absurdos, tá? Então, o Excel não tem lá um ajudante que te diz, isso aqui que tu está fazendo está errado. Não, ele não faz isso. Ele faz exatamente o que tu está mandando ele fazer, tá? Então, nós precisamos orientar o Excel de forma correta. E quando eu estou montando uma matriz ou uma tabela no Excel, eu preciso ter em mente o quê? O que eu quero fazer com o Excel? Então, vamos pegar o exemplo da atividade que vocês têm até quarta-feira para entregar. A Bruna, eu acho que já entregou. A Bruna Veneza, né? Acho que é a Bruna Veneza que já entregou. Então, o que nós queremos com aquela planilha? Nós queremos gerenciar, administrar, controlar os nossos gastos pessoais. Ou os gastos com o supermercado. Então, eu pedi que vocês fizessem uma compra e pedisse para colocar o CPF, se possível, na nota, e aí que vocês reproduzissem essa nota no Excel. Então, vejam que a própria nota já é uma matriz, já é uma tabela, e ela já está organizada, essa nota. Ela não está de qualquer jeito. Então, o que tem em uma nota? Nós temos os campos e nós temos as informações. Então, agora que eu já vou trazer para vocês os conceitos de banco de dados. O que é um campo? É uma informação. O que é um registro? É uma informação de um campo. Tá? Então, uma informação ela pode ter vários campos. E vários campos me compõem o quê? Um registro. Tá? Vários campos me compõem um registro. E um registro, vários registros me compõem o quê? Uma base de dados, tá? Então, vocês têm esse detalhamento lá nos slides lá, tá? Então, quando eu estou trabalhando campos, esses campos no Excel, assim como na nota fiscal, preciso estar na primeira linha da minha matriz ou da minha tabela. Vejam bem, da minha matriz ou da minha tabela. Eu não estou dizendo da minha planilha. Tá? Eu posso estar lá na linha 4 e a linha 4 ser a primeira linha da minha matriz. Eu posso estar lá na linha 55 e a linha 55 ser a primeira linha da minha matriz ou da minha tabela. Tá?
Eu não estou dizendo que o meu cabeçalho, dos meus campos, e aí um conjunto de campos forma o cabeçalho da matriz ou o cabeçalho da tabela, eles podem ser inseridos em uma planilha em qualquer lugar da minha planilha, tá bem? Não obrigatoriamente na primeira linha. Então, alguns confundem a primeira linha da minha planilha com a primeira linha da minha matriz. São duas coisas diferentes, tá? Não necessariamente ambas estejam lá na primeira linha da minha planilha, do Excel. Então, quando eu estou organizando as minhas informações, essas informações precisam estar no cabeçalho, tá? Então, o que vocês gerenciam lá numa nota fiscal? Vocês repararam o quê? Ou vão reparar que tem código, que tem descrição, que tem quantidade, que tem unidade, que tem valor unitário e que tem um valor total. Vocês precisam entender isso até para a vida de vocês. Não é entender Excel, é entender o que vocês fazem na vida real. Vocês precisam, então, quando for fazer a compra, vocês têm que checarem lá. E às vezes vocês vão na compra, e não raro já aconteceu comigo, que a pessoa, em vez de botar uma unidade, colocou 10 unidades, mas eu estou levando uma unidade só. E ela apertou 1 com 0 junto. E aí, em vez de eu pagar R$ 9, eu vou pagar R$ 90. Então, vocês precisam ter atenção ao que vocês estão comprando, tá? Então, o que é o código? Por que existe um código? Da mesma forma que existe o CPF de vocês, existe RG, existe o código de alguma coisa. Porque vocês precisam ter em mente que cada coisa precisa ter o seu próprio nome. Se tiver nomes iguais, vai dar confusão. Por exemplo, nós temos 2 Marianas aqui na aula. Se eu chamar Mariana, tá? Qual é a Mariana que tu está chamando? Bom, aí eu vou ter que dar mais um nome. Um nome que seja diferente, porque são 2 pessoas diferentes, mas com o primeiro nome iguais, mas elas são diferentes. Então, eu preciso ter identificações também diferentes. O que elas, além do nome, elas têm de diferente? O CPF e a RG, título de eleitor, carteira de habitação, o que mais? Outros documentos aí, passaporte, sei lá. Então, esses documentos, eles são únicos e se referem a uma única pessoa. Eu posso ter os anônimos, né? As pessoas têm o mesmo nome, e existe isso. Mas, para por aí. Por quê? Nem o telefone celular delas é igual. Né? Vocês, cada um de vocês tem um número de telefone. E esse telefone é associado a quem? Não é associado ao nome de vocês. É associado ao CPF de vocês, justamente para não ter a igualdade de nome como referência para eu buscar essa informação. Se eu quisesse localizar aqui, por exemplo, o que a Mariana comprou? Tá, mas qual Mariana? Elas estão as duas na mesma lista, uma depois da outra. Mas qual Mariana que eu quero? Então, eu não vou chamar pela Mariana, eu vou chamar pelo código da Mariana. Porque daí, se eu souber o código, eu sei a pessoa de forma correta. Então, tudo precisa ter um nome identificado. Então, o código existe para isso. Eu não posso ter produtos iguais com códigos diferentes. O mesmo produto tem que ter um único código. E eu não posso ter produtos diferentes com o mesmo código. Porque são diferentes, então o código precisa ser diferente. Então, quando eu estou comprando uma lista, vai aparecer várias vezes o mesmo produto, o código tem que ser o mesmo. Então, digamos lá, bolacha, bolacha Maria. Então, no outro item, bolacha Maria, no outro, bolacha Maria. Não pode ter um código para a primeira bolacha, um código para a segunda e um código para a terceira bolacha. O produto é o mesmo, então o código é o mesmo. Mas agora, bolacha Maria, bolacha de mel, bolacha de aveia. Então, obrigatoriamente, são 3 tipos de bolacha. 3 códigos diferentes. Um para cada tipo de produto, tá? Por isso que tem um código lá.
Porque quando eu sei o código, eu sei todo o resto do produto. E aí que está o bacana do Excel. Quando eu sei uma coisa, eu sei as demais coisas desse produto, ou desse registro, tá? E daí está tudo na mesma linha da matriz. Então, nós temos lá o código. O código existe para isso, para identificar cada um dos itens. Depois eu tenho a descrição, que daí torna de forma mais visível para a gente saber o que, que é. Se só botar o código, tá, mas que código é esse? Refere a quem? Isso é bolacha, arroz, é feijão? Se eu botar só o código e não colocasse a descrição do produto, eu não saberia que código é aquele. Que código é só números, né? Mas aí eu boto lá o produto, a descrição. Bom, eu já sei, tô comprando isso, tá? Então, eu pego o código, ele vai lá e busca a quem pertence aquele código, aí bota lá na descrição. E aí eu tenho a outra, que é a unidade. Tá, isso é quilo, isso é pacote, isso é unidade, o que, que é? Então tem que ter a descrição dessa unidade. Então tem lá um campo chamado unidade. E aí tem um outro campo, que é a quantidade. Quantos produtos deste mesmo produto eu estou comprando? É um pacote só de bolacha? São dois? São três? Quantos são? Quantidade. E quanto vale uma unidade? Uma unidade vale tanto. Estou levando três, então é 3 vezes a unidade. E não o valor unitário. Aí então entra quem? O campo total. Tá? Então, quais são as informações que, quando eu estou construindo uma nota, quais são as informações que eu forneço para o sistema ou para a planilha? O código. Baseado no código, ele me traz o produto. A unidade, ele me traz a unidade. A quantidade, eu forneço para ele. O valor unitário, ele busca baseado no código. E o valor total é multiplicar uma coisa pela outra. Então, algumas informações eu não preciso digitar porque ele já sabe a quem pertence, tá? Mas ele só sabe a quem pertence se eu colocar de forma correta lá na minha planilha, tá? A gente não vai ver essa consulta desses dados, porque isso faz parte da Informática 2. Mas nós vamos ver como colocar as coisas de forma correta aqui na nossa planilha, tá? Então, eu vou pegar exatamente essa planilha que vocês vão ter que criar para a atividade 1. Olha só, se eu colocasse aqui, ó, código, aqui eu colocasse a descrição, aqui eu colocasse a unidade, aqui a quantidade, aqui o valor unitário, aqui o valor total, e começasse a digitar aqui os códigos, olha o que ia acontecer. As minhas colunas, eu teria que preencher cada uma das minhas colunas com esses valores, tá? Vou botar qualquer coisa aqui. Unidade, quantidade, valor unitário, valor total. Aí seria uma conta, tá? Então, vejam. Eu vou copiar isso aqui para o lado, tá? Ó, o Excel vai fazer isso. Ele vai me permitir fazer isso. Mas olha a confusão que está gerando isso daqui. Eu estou colocando o meu cabeçalho lá na coluna. E estou colocando as informações nas outras colunas. Então, o Excel me permite fazer isso? Permite. É assim que eu faço? Não, não é assim que eu faço. Tá? Essa não é a forma correta. Eu estou querendo inverter as coisas. Tá? É como se eu quisesse andar de lado. Eu não tenho como andar de lado, tenho que andar reto. Né? Porque o chão está debaixo dos meus pés, na vertical. Eu não tenho piso aqui do lado, não tem como eu me virar e andar de lado. É o que eu estou fazendo aqui, eu estou querendo andar de lado. Tá? Então, como é que funciona isso? Não é assim que funciona. O que, que vai mudar aqui? Ó? Vai mudar isso aqui, né? Ó, porque está mudando, né? Aqui até mudou, ó, ele botou na sequência. Ó. Então, os códigos estão aqui, ó. Essas informações, elas estão mudando. Essas aqui, ó, não estão. Por quê? Porque essas aqui é que identificam cada uma dessas colunas aqui. Só que a gente não identifica dessa forma. A gente não coloca os valores nas colunas, a gente coloca os valores nas linhas. Tá?
a linha que me dá o registro. Então, eu vou apagar isso aqui tudo, isso aqui não me interessa, e vou ajustar, então, a forma da minha coluna. Aqui, para não ter que estar digitando de novo, ó, eu só vou arrastar, tá? Agora sim eu posso botar aqui os códigos, as descrições. Aí está convertendo o N para 1, tá? Eu vou deixar assim, não vou me preocupar com isso. E aqui o valor total. Então, agora aqui, ó, vejo como fica mais adequado. E vejam como muda, inclusive, a aparência da nossa matriz. É outra coisa. Tá? Então, tenha em mente que a identificação dos valores obrigatoriamente precisam estar na primeira linha da minha matriz ou da minha tabela. E aqui estão as células que identificam o conteúdo dos meus valores. Então, eu sei que aqui nesta coluna estão os códigos, aqui nesta coluna está a descrição, aqui a unidade, quantidade, valor unitário e valor total. Tá? Toda vez que vocês inverterem isso, dá rolo. Tá? Ele vai fazer? Ele vai fazer, porque ele é bem mandado. Tá? Mas vocês verão que, ao transformar esta matriz em uma tabela, já dá rolo. Porque daí o Excel vai formatar a informação de vocês de forma correta. E aí, dá-nos, tá? Aí, vocês perderam o controle totalmente, tá? Então, tudo que vocês querem controlar, informações, campos, joguem na primeira linha e coloquem cada informação em uma coluna diferente. E sequencialmente, tá? Não deixem buracos aqui, ó. Inserir uma nova coluna. Não deixe esse buraco aqui, tá? Porque daí o que vocês estão fazendo ao inserir ou deixar esse buraco aqui, ó? Ah, eu quero mais distância. Não existe isso em Excel, tá? Não tem que deixar distância nenhuma aqui. Ah, mas fica mais bonito. Não, não fica. Lamento, mas não fica. Tá? Eu já vi gente fazer isso. Então, o que acontece? Eu não deixo esses buracos aqui. Tá? Eles têm que ser sequencialmente. Porque quando eu separo, eu estou dizendo o quê? Ó, isso aqui não tem nada a ver com isso. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é uma coisa, pulou. Isso aqui é outra. Tá? Então, existe um conceito para isso, chama-se proximidade. Aquilo que tem a ver aproxima, aquilo que não tem, a gente afasta. Eu não estou criando uma coluna que entre uma coisa e outra, o que eu estou dizendo? Afasta. Por quê? Porque isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. E, na verdade, é a mesma coisa. Tá? Fazem parte da mesma coisa. Então, eu não posso separar. Então, não inventem coisa, tá? Coloque, então, um ao lado do outro. Aí, o que acontece? Algumas informações que eu preciso ter, algumas observações que eu preciso fazer. O código, qual é o tamanho do campo código? Quantos caracteres vão ser inseridos neste campo aí, o campo código? Porque daí a largura da minha coluna tem que ser adequada. Por exemplo, não tem cabimento eu fazer isso aqui, ó. Eu estou clicando e arrastando. Onde é que eu estou clicando e arrastando? Eu quero alargar a coluna A. Então, eu tenho que posicionar o cursor na borda direita desta coluna que eu quero alargar. Então, a coluna A, a borda direita dela é aqui, ó, borda direita. Repare que apareceu uma barra vertical com duas setas laterais, uma para a esquerda, outra para a direita, significando que, ao clicar e arrastar para a esquerda, eu estou diminuindo, e ao clicar e arrastar para a direita, eu estou aumentando a largura da coluna, tá? Então, assim como não tem, ó, por que eu fazer isso daqui? Eu tenho que ajustar a largura das minhas colunas de acordo com o conteúdo que vai ser inserido nessa coluna. Então, eu vou ter um código com, no máximo, 9 caracteres, por exemplo, 9 números, que eu posso ter código com letras e números, tá? Por exemplo,
o código do correio, quando vocês vão fazer rastreamento, tem o BR na frente, um número, sequência, é um número aleatório, e depois tem mais 2 caracteres no final, né? Indicando o quê? Geralmente o do final é o país de origem, tá? Então, tem letras e números. Então, é um código de rastreamento. Aqui, geralmente, código de produto, geralmente, não obrigatoriamente, é só um número, tá? Então, digamos que eu não vou ter mais do que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho aqui um aqui, 3 aqui, ó. Eu não vou ter mais do que 1.000 milhões. Eu não vou ter mais do que... Eu vou ter menos de 10 milhões de produtos, tá? Então, eu não preciso ter um campo maior que esse. Eu vou ter no máximo 8 milhões. Então, bota mais um dígito. Então, eu terei um campo com 10 dígitos, tá? Que vai representar esse valor máximo aqui. Não quer dizer que ele vai ser sequencial. Geralmente, ele é. Geralmente, quando eu estou inserindo produtos, eu tenho lá um gerador de código sequencial, para eu não ter que estar digitando. Então, o próprio sistema vai gerando esses códigos para mim. E ele tem um limite, ó, o limite são 10 dígitos. Então, ó, levando em consideração que esse aqui vai ser a largura máxima do meu campo, eu não vou ter essa largura aqui, né? Eu não vou bolar. Então, eu vou colocar uma largura, ó, que chegue no valor aproximado. Eu não quero ficar fazendo essa conta. Muito bem, faz o Excel trabalhar para ti. De que forma? Vai lá na posição para alargar a coluna, em vez de clicar e arrastar, dá 2 cliques. O que ele vai fazer? Ele vai ajustar a largura da coluna para o maior valor existente na coluna. Mas depois vai vir o outro número, ó. Eu vou tirar esse aqui, tá? Vou botar ele para cá, ó. Olha lá, já aconteceu isso daqui. O que significa isso? Que o valor da minha célula ocupa uma largura maior que a largura da coluna, tá? Eu resolvo isso aqui rapidinho. É só clicar e arrastar ou dar os 2 cliques, tá? Depois eu volto lá. Deixa ele aqui. Então, vou dar 2 cliques agora, ó. O que ele fez? Ele ajustou tanto para a largura da palavra código, quanto para a largura do conteúdo do código em si, tá? Então, ele fez o quê? Qual é o maior valor? É esse, então pega por esse, tá? Então, aqui tem 2, 5, 2, 5, 6. Então, ele está pegando praticamente aqui pelo código a largura do campo aqui da coluna, tá? Ó, é o que vai acontecer aqui com a quantidade. Ó. Quando eu der 2 cliques, ó, ele não vai fazer pela largura do 1. Ele vai fazer pela largura, ó, de quantidade. Eu estou dizendo, mexe na largura de acordo com o valor da maior célula, né? Da célula de maior largura de conteúdo, que aqui é a quantidade. Ó. Então, o que ele vai fazer? Vai ajustar para a quantidade, não para esse valor aqui. Mas está muito... Eu queria assim. Bom, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que mudar esse nome. Então, em vez de colocar a quantidade, eu posso colocar, ó, QT. É abreviatura. Aí vocês vão ter que saber o que significam as abreviaturas, né? Então, quando eu der 2 cliques, olha o que ele faz. Ele ajusta agora. Ele está ajustando ainda pelo campo, mas está mais adequado aqui. Ó. O valor unitário é a mesma coisa. Então, eu preciso botar valor unitário? Não, eu posso botar... Ó, eu dei 2 cliques, tá? Posso botar isso aqui, ó, e juntar. O valor total precisa? Não, também não precisa. Clique, arrasta, valor total. Mas não precisa ser separado? Não, não precisa, tá? Eu não quero botar dessa forma, então faz assim. Não quero ponto, então não bota ponto. Bota as primeiras em maiúsculas e as demais não. Ó, também dá para fazer isso. Tudo isso é permitido, tá? Então, eu não quero ponto, é só tirar. Nós vamos ver que alguns caracteres, quando eu estou construindo a matriz, eu posso inserir enquanto eu estou construindo a matriz. Mas no momento em que eu transformar isso em uma tabela, o Excel já não permite, tá?
Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu não posso ter código e código, porque são campos diferentes com informações diferentes. Então, eles não podem ter o mesmo valor. Eu não posso botar aqui, ó, de novo, valor unitário. Mas ele deixou? Ele deixou. Valor unitário. Ele deixou. Deixou. Mas quando eu transformar isso aqui em uma matriz, ele já não vai deixar. Tá? Ele vai colocar o número 1 após esse valor aqui. Tá? Por quê? Porque eu não posso ter informações diferentes com nomes iguais. Tá? Vocês podem ter nomes iguais, mas a identidade de vocês não pode ser igual, ela precisa ser diferente. Então, mas por que ele deixa? Porque ele faz exatamente o que tu manda, tá? Vocês são livres para construir. Agora, no momento em que vocês passam a usar certos recursos do Excel, aí ele já bloqueia. Ele faz o quê? Ele já faz uma adaptação. Por mais que vocês queiram colocar o mesmo nome, ele sempre vai acrescentar um número no final, porque obrigatoriamente uma tabela, os campos precisam ter nomes diferentes, tá? Então já se acostumem aqui na matriz já fazer certinho, tá? Então, vamos ajustar aqui também a descrição. Ó, a descrição a gente já pode aumentar, porque aqui eu estou botando nomes que não tem nada a ver, né? Mas eu posso ter nomes, né? E é mais extenso. E aí eu vou trabalhando essa informação, tá? E aqui nós temos o quê? Nós temos aquilo que eu falei para vocês. Toda vez que o conteúdo de uma célula for maior que a largura da minha coluna, ele vai colocar isso na forma de cancelas sustenidos, seja o que for, tá? Hashtag, dê o nome que quiserem. Então, não se assustem quando vocês estiverem construindo a planilha de vocês e aparecer isso, tá? Mas não sendo surgiu isso, eu não estou vendo nada. Então, vejam que aqui, ó, tá cancela, mas repare que ao posicionar o mouse, ele já me dá o valor. E a mesma coisa lá em cima, ó, lá na caixa de inserção de fórmulas. Aí também está me dando o valor da célula lá, tá? Então, eu resolvo isso, ó, clicando e arrastando ou dando os 2 cliques, tá bem? Bom, essa informação não é daqui, então eu não preciso ter aqui. A mesma coisa aqui, ó, que eu fiz no quantidade, eu posso fazer no unidade, ó. Tá? E aqui, como é tudo igual, ó, vem, dá 2 cliques e também copia, tá bom? Vejo que o valor da célula é o mesmo, mas são coisas diferentes. Ó, porque eu posso botar isso aqui agora. Eu posso botar isso. Eu posso botar isso. Tá? Então, não é o fato disso aqui ser igual que é a mesma coisa. Isso aqui é um cabeçalho, isso aqui é uma informação. São duas coisas diferentes, tá bem? Fechou? Para inserir, vocês viram que é só clicar na célula e inserir. Para fazer a cópia, vocês já viram que é clicar e arrastar. Ó, não tem como fazer série aqui, ó. Não existe série aqui, né? Então, eu não tenho a opção de preencher série. Então, isso significa que o Excel analisou a minha cópia, analisou os meus dados e, ó, não tem como eu fazer série aqui, tá? Aqui ele já faria isso, ó. E aí ele tem lá, ó, preencher série. Mas aqui não, é a quantidade mesmo, tá? Agora aqui, ó, será que dá, ó? Também dá. Então, só para mudar os valores, tá? Então, é assim que nós construímos uma planilha. A gente verifica qual é a informação que eu quero colocar, e aí eu construo a arquitetura, a matriz dessa informação. Aquilo que é importante, dados específicos, vão lá na primeira linha, que nós chamamos de campos, e esses campos formam o cabeçalho. Então, nós temos aqui o cabeçalho dessa matriz, e aqui nós temos as linhas de informações que nós chamamos de, cada linha nós chamamos de registro. E um conjunto de registro me dá uma base de dados, tá? Tá bem?
por hoje era isso. Amanhã a gente vê outras coisas com relação à planilha, tá? Esta informação agora aqui era para vocês terem condição plena de fazerem a